Mateus 26, 36 ao 42. Mateus 26, 36 a 46. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu for ali orar. E levando consigo a Pedro e aos seus 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse: então, nem uma hora pudeste vos vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba e faça a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levando-os, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Amém. Amém. Deus nos abençoe nessa manhã, irmãos, amém? Amém. Estão todos me ouvindo bem? A garganta está meio ruim, não vou poder falar muito alto. Está dando para ouvir direitinho? Bom. Hoje, durante a aula dominical, para aqueles que estavam presentes, nós falamos sobre algumas coisas que são difíceis da gente conseguir compreender totalmente. E eu queria passar a impressão de que nós temos que ter humildade quando nós chegamos diante da palavra de Deus, quando nós chegamos para estudar e meditar sobre a revelação que Ele tem para a gente. E hoje, agora, na mensagem desta manhã, eu quero que nós tenhamos também bastante humildade para nós meditarmos e para nós pensarmos sobre aquilo que Deus tem para nos revelar hoje. Eu queria levar os irmãos hoje para que nós pensemos e meditemos sobre coisas que nós não podemos compreender totalmente, mas que estão reveladas nas Sagradas Escrituras e que são coisas maravilhosas para as nossas vidas. Nós vamos ver um pouquinho sobre alguns mistérios que são insondáveis, que são incompreensíveis da nossa redenção. Eu quero convidar os irmãos para entrarem comigo, para entrarem junto com Jesus Cristo no jardim do Getsemane. Eu não sei como é que os irmãos ficam quando estudam essa passagem. Para mim, eu estou mergulhado nela já há alguns dias. E sempre que eu estudo essa passagem do jardim do Getsemane, para mim, é como se eu tivesse a impressão de que eu tivesse que tirar os sapatos. Porque é como se eu estivesse pisando em terra santa. O texto que nós lemos, que começa ali no capítulo 26 de Mateus, no versículo 36, ele
diz assim o versículo 36: Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. Jesus teve um propósito de ir com seus discípulos ali. Ele queria orar, ele queria conversar com Deus. Se nós olharmos no versículo 30, nós vemos ali dizendo: E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Isso aqui é o momento que se seguiu a quando Cristo instituiu a Santa Ceia. Eles saíram dali, foram até o Monte das Oliveiras, e Cristo tinha esse desejo, essa vontade de orar, de conversar com o Pai, com o nosso Deus. O versículo 37 diz assim: E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Jesus, ele queria a companhia dos seus amigos. Ele levou consigo Pedro. De acordo com Marcos 14, nós vemos lá que ele levou Pedro, Tiago e João. E ele começou a entristecer-se. Ele começou a ficar terrivelmente angustiado. O jardim de Getsêmani, ele foi para Jesus um lugar de decepção, foi um lugar de súplicas e foi um lugar de desespero. Por que ali foi um lugar de decepção para Jesus? Nesse momento de grande angústia e de grande tristeza que Cristo estava enfrentando, talvez ele tenha feito como muitos de nós fazemos quando passamos por um momento assim, por um momento difícil. O que é? Nós ficamos pensando em tudo aquilo que aconteceu e o que nos fez chegar até aquela situação. Talvez Cristo tenha feito isso. Talvez ele tenha pensado em tudo aquilo que ele fez durante o ministério dele, até chegar naquele momento crucial. Ele conviveu com os 12 apóstolos, ele os ensinou, ele demonstrou para eles o seu amor, a sua mansidão, a sua paz. Mesmo assim, um deles o traiu. Cristo lhe ensinou sobre a natureza espiritual do reino. Ele falou muito sobre isso. Meu reino não é deste mundo. Mas eles não entenderam. O próprio apóstolo Pedro, ele ainda esperava que podia defender o reino com uma espada. Então, esse foi um momento também de decepção para Jesus Cristo. Ali, possivelmente ele estava enfrentando um estado de depressão, se nós formos trazer para a nossa realidade. Por isso ele queria estar acompanhado por seus amigos. Quando nós estamos tristes, quando nós estamos depressivos, muitas vezes a gente procura a presença daquelas pessoas que nós gostamos, daquelas pessoas que nós amamos e que nós sabemos que nos amam. Cristo queria estar na companhia dos seus amigos. O versículo 38 diz assim: Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. A alma de Cristo estava profundamente triste até a morte. Estava numa tristeza mortal. Se isso não parece um quadro de depressão, eu não sei o que mais poderia parecer. E ele pediu aos seus amigos: fiquem aqui comigo e me ajudem a vigiar. O que foi que eles fizeram? Eles caíram no sono. Eu acho que a gente não deve imaginar que eles simplesmente ignoraram o pedido de Jesus, eles se deitaram lá nas folhagens ou no tronco de uma árvore e deitaram. Não é assim que eu imagino. Eu prefiro imaginar eles tentando orar, eles tentando fazer aquilo que Cristo havia pedido para eles. Mas os olhos deles foram ficando pesados. Eles foram vencidos pelo sono. Isso nunca aconteceu com vocês? Às vezes você à noite está tentando orar, ou tentando ler um livro, muitas vezes mesmo tentando ler a Bíblia, e os seus olhos vão ficando pesados, e você não consegue ler, você não consegue mais entender aquilo que você está lendo, e aí você acaba desistindo ou acaba dormindo. Isso nunca aconteceu com vocês? Eu tento imaginar que é assim que aconteceu com os apóstolos ali naquele momento. E o versículo 43 dessa passagem diz que os olhos deles estavam pesados. Lá em Lucas 22, que é a mesma passagem que o
evangelista relata para a gente ali do Jardim de Getsêmani, no versículo 45 diz que eles estavam dormindo de tristeza. Então, eles estavam exaustos. Eles estavam exaustos tanto física quanto emocionalmente. Mas mesmo assim, Jesus perguntou para eles, né? Será que vocês não poderiam aguentar pelo menos 1 hora vigiando comigo? Jesus disse para eles aqui no versículo 40. Então as decepções elas foram se amontoando na cabeça de Cristo. Se ele fez isso que nós estamos imaginando, se ele começou a pensar no seu ministério, em tudo aquilo que ele tinha feito, as decepções foram se amontoando na cabeça dele. E o Jardim de Getsêmani foi para Jesus também um lugar de súplica. O versículo 39 diz assim para a gente, ó. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Nós vimos que Jesus foi até aquele jardim com a intenção de orar. E ele começou a sua oração fazendo essa súplica a Deus. Se for possível, passa de mim esse cálice. Olhando para Marcos, capítulo 14, que conta essa mesma história, nós vemos ali que Jesus ele chamou seu Pai de uma maneira que ele não fez em nenhum outro lugar do Evangelho. A palavra que ele usou ali, o termo que ele usou é Abba, que em aramaico era a maneira como uma criança pequena, uma criança que estava começando a falar, estava aprendendo a falar, era dessa maneira que a criança chamava o seu pai. Então seria algo como papai ou papá. É a maneira como uma criança pequena se refere ao Pai. Foi esse o termo que Jesus usou para falar com o seu Pai, com o nosso Deus. Ele está demonstrando ali toda a intimidade que ele tinha com Deus, toda a confiança, todo o relacionamento especial que ele tinha com o Pai, com o nosso Deus. Agora, o mais magnífico é que Jesus ele não estava querendo barganhar com Deus. Ele sabia qual era o propósito pelo qual ele havia deixado toda a sua glória, todo o seu poder para se fazer homem. Ele sabia por que ele tinha vindo à terra. Ele tinha vindo para enfrentar a cruz. Lá em João capítulo 12, versículo 27, ali diz claramente que Jesus disse que veio justamente com esse propósito. Ele veio para enfrentar a cruz. Então ele não estava fazendo ali como uma criancinha faz com seu pai, muitas vezes fazendo cara de choro, tentando convencer o pai a fazer alguma coisa que ela queira. Não era isso que Jesus estava fazendo ali. Por isso, ele continuou dizendo no versículo, todavia, no versículo 39, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E para não deixar nenhuma dúvida que ele não estava querendo convencer o pai dele a fazer nada, lá no versículo 53, ele diz o seguinte, ó. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Cristo não precisava barganhar com o Pai dele. Se ele realmente quisesse, se ele de fato pedisse a Deus, Deus o atenderia. Então por que foi que ele disse isso? Se possível, passa de mim esse cálice. É onde entram os mistérios dos quais a gente está pensando nessa manhã. Nós não temos capacidade para compreender totalmente o que se passou ali com Cristo. Jesus sabia desde a eternidade que ele teria que enfrentar a cruz por causa dos nossos pecados. Lá em Hebreus capítulo 2, versículo 17, diz que Jesus tinha que se tornar semelhante a nós em todos os aspectos. Eu vejo na agonia de Jesus ali no Jardim de Getsêmani o homem Jesus sendo mostrado para a gente de uma forma nua e crua. Porque Jesus ele era plenamente Deus. Ele sempre foi. Ele continuava sendo plenamente Deus enquanto estava encarnado. E ele continua sendo plenamente Deus hoje, e assim será por toda a eternidade. Mas naquele momento, enquanto andava aqui na terra, junto com nós, junto com a humanidade, ele também era plenamente
homem. E como homem, ele ficou desesperado. Ele sabia que iria ter que enfrentar tudo aquilo que ele suportou. Toda a humilhação, toda a tortura, toda a dor, todo o sofrimento, toda a agonia. Ele sabia que tudo aquilo estava prestes a começar. E ele primeiramente suplicou a Deus: se possível, passa de mim esse cálice. Mas logo em seguida, no versículo 42, ele disse: se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. No finalzinho do versículo 42. E aí nós começamos a entender que a oração não era de fato para que o Pai fizesse a vontade dele, mas era para que o homem Jesus fosse capaz de fazer a vontade do Pai, que ele sabia qual era. E finalmente ele diz lá no versículo 45, também no finalzinho: eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer. E naquele momento, no jardim de Getsemane, ele orou para que Deus o fortalecesse, para que ele fosse capaz de enfrentar o que ele sabia que teria que enfrentar. E esse foi um momento de grande desespero para Jesus. Eu quero que a gente medite um pouquinho agora sobre esse desespero. E eu vou deixar claro para os irmãos que eu não vou mergulhar tão profundo nesse desespero quando eu estou estudando esse texto. Mas eu vou dar uma passada por isso, para que os próprios irmãos possam, da maneira que Deus colocar em cada um, pensar nesse desespero que Cristo teve ali. Os evangelistas que escreveram o Evangelho, eles descreveram de forma muito vívida a agonia de Jesus ali no Getsemane. Mateus disse que ele começou a entristecer-se e a angustiar-se. Marcos escreveu que Jesus começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. O próprio Jesus disse: minha alma está numa tristeza mortal. Jesus ele se afastou um pouco dos seus 3 amigos e em seu desespero ele orou ao seu Pai. E ele disse: se possível, passa de mim este cálice. Depois ele voltou, quando ele encontrou os discípulos dormindo, na angústia que ele estava sentindo, ele voltou e orou mais uma vez: se não for possível passar de mim este cálice, faça-se, ó Deus, a tua vontade. Em uma dessas orações, em um desses momentos, a gente vê lá no Evangelho de Lucas, Lucas acrescenta um detalhe muito significativo do que aconteceu aqui. Ele diz que o suor de Jesus se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Alguns dizem que o que aconteceu aqui foi que o suor de Jesus ele se tornou tão abundante por causa do desespero que ele estava sentindo, que aquele suor ele pingava do rosto dele como se fossem gotas escorrendo de um ferimento. Isso é possível. Isso é perfeitamente possível. Só isso já demonstraria o tamanho do desespero que Cristo estava sentindo ali. Por quê? Esse evento ele aconteceu durante a Páscoa dos judeus. A Páscoa, ela se dava ali para eles no início da primavera. Naquela época, não era uma época de muito calor. Então a noite ela deveria estar uma noite fresca, talvez até uma noite fria. Se a gente for lembrar, um pouco mais tarde, eles acenderam fogueiras para se aquecer. Isso está relatado em João 18, versículo 18. Então Jesus ele estava suando tanto, e esse suor era por causa do desespero que ele estava sentindo. Pode ser que isso tenha acontecido dessa forma. Agora eu prefiro acreditar e prefiro levar em consideração que quem relatou esse detalhe foi Lucas, o médico. E eu prefiro entender que ele estava realmente descrevendo ali um quadro clínico, que é um quadro clínico muito raro, mas ele acontece, ele já foi documentado.
A medicina ela conhece situações em que alguns indivíduos, em situação de extremo desespero, uma angústia descomunal, eles sofrem uma hemorragia dos vasos capilares da testa, do rosto e até de algumas outras partes do corpo, e o sangue acaba se misturando com o suor ali. Eu vi isso em fotos pela internet. Isso é um processo que ele é chamado de hematidrose. É muito raro, mas acontece. Para mim, isso tendo sido escrito pelo médico Lucas, a situação se encaixa muito bem com o desespero e a aflição profunda que Jesus estava sentindo naquele momento. Jesus ele falou sobre o cálice que ele estava prestes a beber, e era isso que lhe causava toda essa angústia. O que era esse cálice? Este cálice ele representava todo o sofrimento físico, o sofrimento emocional e o sofrimento espiritual que Cristo teria que enfrentar. O sofrimento físico, a cruz, ela é considerada um dos instrumentos de tortura mais cruéis, ou o instrumento de tortura mais cruel que já foi inventado pelos homens. Jesus ele ia ter que sentir o chicote nas costas, o chicote no rosto, aquilo ia dilacerar a carne dele. Os músculos, os nervos seriam rasgados, as costelas iriam ficar expostas. Muito sangue, que sofrimento, que dor que Jesus teve que enfrentar ali por nós. No seu rosto iria estar escorrendo o sangue da sua testa, por causa da coroa de espinhos que foi enterrada na cabeça dele. Imagine a carne, os ossos, os nervos do seu punho sendo esmagados, enquanto os soldados martelavam aqueles cravos enormes que iriam pregar na cruz. E depois, Cristo iria enfrentar toda a agonia de uma morte lenta e dolorosa pregado na cruz do Calvário. E foi também um sofrimento emocional que Cristo teve que enfrentar ali. Jesus teve que suportar as injúrias, os xingamentos, o deboche dos inimigos dele ali na cruz. Ele teve que enfrentar o abandono dos seus amigos e dos seus discípulos. Todos eles fugiram. Ele teve que enfrentar a ingratidão do povo pelo qual ele estava morrendo ali. Ele teve que enfrentar a vergonha por estar morrendo uma morte reservada para os piores criminosos. Ele estava nu naquela cruz, sangrando, frágil, diante de todas aquelas pessoas. Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz que Jesus suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que tudo aquilo representava. Agora, o maior sofrimento que Cristo enfrentou ali não foi nem o físico e nem o sofrimento emocional. E é aqui onde a gente precisa ter mais humildade para meditarmos sobre o que aconteceu ali. É aqui onde a gente entra nas profundezas insondáveis do mistério da nossa redenção. A gente não pode entender exatamente o que foi que Jesus fez por nós ali. Mas a gente pode saber, pelo que está revelado, que o pior sofrimento que ele teve que enfrentar foi o sofrimento espiritual. A Bíblia diz que ele levou sobre si a culpa pelos nossos pecados. Ele não tinha pecados, mas ele se fez pecado por nós. Ele foi castigado pelos nossos pecados. Isaías 53 é muito claro com relação a isso. Cristo foi crucificado e foi castigado por causa dos seus pecados. Ele foi castigado por causa dos meus pecados. Será que a gente consegue mesmo entender como é que isso funciona?
A gente consegue explicar teologicamente. Eu mesmo já preguei sobre isso para vocês. Mas será que a gente consegue entender de verdade o que foi que aconteceu ali? Digamos que alguém me faça muito mal. Alguém judie de mim, alguém me bata, alguém me envergonhe, me maltrate, que alguém me deixe jogado na sarjeta, quase morto. Digamos que alguém faça isso comigo. E aí quando eu melhoro, quando eu consigo levantar, quando eu consigo ficar de pé, quando eu me sinto mais forte, eu estou com tanta raiva daquela pessoa, mas tanta raiva, que eu vou e pego o meu filho Expedito ou a minha filha Maria Eduarda e descarrego toda a minha raiva em cima deles. Faria isso com algum sentido eu pegar meus filhos e bater neles por causa da raiva que eu estou sentindo de outra pessoa, do que outra pessoa fez comigo? Eu pegar os meus filhos, esmurrá-los, cuspir neles, chicoteá-los, pregá-los em uma cruz, por causa da raiva que eu estou sentindo de outra pessoa? Quando Jesus tomou sobre si a nossa culpa, fazendo-se pecado por nós, primeiramente, Deus teve que abandoná-lo. Será realmente que a gente entende como é que tudo isso funciona? Se Deus tem raiva de nós por causa dos nossos pecados, por que nós somos perdoados pelo que Ele fez com Jesus? A gente consegue entender isso de fato? Então, primeiro, Deus teve que abandonar o seu Filho. Por isso que Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Interessante perceber que quando Jesus diz isso, Ele chama o Pai de Deus. Lá no Jardim do Getsemane, que é o texto que a gente está estudando, Jesus chama Deus, nosso Deus, com uma palavra afetuosa de papai. Agora, um pouco antes de sua morte, carregando os nossos pecados, carregando o pecado de toda a humanidade, Ele respeitosamente chamou seu Pai de Deus. Aquele que não tinha pecado, ele teve que ser abandonado por Deus, por causa dos nossos pecados. E se isso não bastasse, Deus não apenas virou as costas para Jesus, mas Ele descarregou toda a sua ira que Ele tem contra nós. Ele descarregou toda essa ira em cima de Jesus naquele momento. Quanto custou para Jesus todo esse sofrimento físico, emocional e espiritual? Eu acho que a gente nunca vai compreender totalmente o que aconteceu ali. Para que nós pudéssemos ter vida, Ele teve que morrer. Para que o mundo pudesse ter luz, Ele teve que mergulhar na mais profunda escuridão. Você já passou por momentos difíceis na sua vida? Eu acredito que sim. E é possível que você venha a enfrentar outros momentos difíceis. Agora, Jesus, Ele sabe melhor do que ninguém o que é sofrer. Lá em Hebreus capítulo 2, versículo 18, diz: pois naquilo que Ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Você não sabe qual é o sofrimento que você deveria enfrentar por causa dos seus pecados. Jesus sabe. E Ele sabe, e Ele entende como que é cada um dos momentos difíceis pelo qual nós passamos. E Ele quer nos ajudar. Que a gente aprenda com o exemplo que Jesus nos dá. No momento que antecedeu o pior sofrimento que Jesus ia ter que enfrentar, o que foi que Ele fez? Ele orou a Deus. Ele se desesperou. Ele desabafou. Ele suplicou a Deus que, se possível, afastasse dele tamanho sofrimento. Qual foi a resposta de Deus? Deus tirou o sofrimento dele? Deus fortaleceu Jesus para que ele pudesse suportar aquilo.
E Jesus humildemente fez o que era a vontade do seu Pai. O que Cristo fez ali no jardim de Getsemane não foi orar para Deus para que Deus fizesse a sua vontade, mas foi para que a sua vontade, a vontade dele, a vontade de Jesus, fosse a mesma vontade de Deus. Que nós aprendamos a abrir mão das nossas vontades para fazer aquilo que nós sabemos que é a vontade de Deus. Tem muita coisa que a gente sabe que Deus pede para que a gente faça, e nós preferimos fazer aquilo que nós queremos. Será que quando a gente ora para Deus, a gente está orando pedindo para que Ele faça alguma coisa que a gente queira? Ou nós estamos pedindo para que nós nos conformemos à vontade dEle? Que nós aprendamos a negar a nós mesmos e carregarmos a nossa cruz. É isso que a palavra nos ensina, é isso que as Sagradas Escrituras nos ensinam. Nós não podemos compreender exatamente como é que funciona o plano de Deus para a nossa salvação. Como é que funciona a redenção que Deus nos oferece. A gente não entende. Nos esforcemos então para entender aquilo que está claro. Que nós somos salvos pela graça, pela misericórdia, pelo amor, pelo perdão que Deus nos oferece. Não por aquilo que nós possamos entender, não por aquilo que nós possamos fazer, e que a gente se esforce para fazer o que Deus quer, porque é assim que Jesus nos ensina. Amém, irmãos? Amém. Deus nos abençoe.